Olá, seja muito bem-vindo. Neste vídeo falarei sobre o meu projeto que realizei lá no Laboratório de Tratamento de Superfícies na UFSC de Joinville, chamado Spin Coating de baixo custo desenvolvido com motor DC sem escovas. Meu nome é Matheus Wilgen Gonçalves e fui orientado pelo professor Dr. Diego Alexandre Duarte. É, bom, falaremos nesse vídeo sobre o que é Spin Coating, qual que é as aplicações desse procedimento, as vantagens de construir uma ferramenta que trabalhe com esse procedimento. Vou falar um pouco sobre o controle de motores sem escovas DC, chamados Brushless DC, BLDC, e falar um pouco sobre o projeto com circuito elétrico e microcontrolado, e no final fazer uma análise dos resultados e custos de que essa máquina teve. Então, primeiramente, o que é Spin Coating? Ele é um procedimento utilizado para depositar filmes finos uniformes sobre substratos planos, podendo ser um substrato de vidro ou metal, e dessa maneira usa a força centrípeta de um rotor ali no motor, né? Copia-se o substrato a um rotor de um motor e no processo de rotação ejeta o excesso de material nessa direção radial ali para formar um filme fino em cima desse substrato. Ali na imagem pode-se ver a deposição de um corante ali no centro de um substrato de vidro, e no GIF à direita pode-se ver a ação da ejeção do excesso de material. Bom, as aplicações são amplas, revestimentos de vários substratos, no substrato podendo ser de diferentes materiais ali, tratados. O vidro pode ser um FTO para fazer célula solar, ou pode ser um substrato de metal. E a deposição de um filme sobre ele pode ser de materiais fotorresistentes, isolantes, óxidos transparentes condutores, entre outros. Ali na aplicação solar, temos ali um exemplo de umas células que a gente faz lá no laboratório com um filme de TiO2, ali elas saindo de um processo de recozimento num forno, e uma placa solar ali comercial desse mesmo modelo, que é a célula sensibilizada por corante, comercial à direita. Mas por que projetar, né, uma máquina dessa e não comprar pronto? O empecilho maior é por causa da questão financeira. Um laboratório que está começando, ele não tem muitos recursos ainda. Então, e essas máquinas no mercado não tem uma variedade tão grande. Uma qualidade parecida com o que foi feito é esse modelo aqui, saindo por volta de R$ 2.400. E também tem um modelo profissional ali que sai por volta de R$ 14.000. E esses são valores que às vezes é um empecilho para quem quer começar a uns testes, fazer uns estudos ali com esse procedimento, que é simples, mas as máquinas são com um custo muito elevado. Então, para fazer uma máquina com preço um pouco mais baixo, começou um procedimento de projeto ali. Para escolher o motor, foi observado qual que é os motores utilizados nas outras spin coatings. E geralmente é o brushless DC, que é o motor sem escovas. E por que ele é utilizado? Por ser um motor mais estável e não vibrar tanto, que é uma qualidade para essas máquinas, para o filme ficar com uma qualidade boa. Os motores DC ali, no lado esquerdo, tem uma imagem mostrando, tem um comutador para fazer a rotação na hora certa, é usado como comutador mecânico, então essa fricção acaba fazendo uma vibração maior nele. Já os sem escovas, a comutação é feita de maneira eletrônica. E ele tem 3 fases geralmente, e quando se cita uma fase, o rotor alinha com aquela fase, né? Um rotor feito com um ímã permanente geralmente. Aqui foi utilizado um motor de HD de computador. Ali o disco rígido tem essa construção na carcaça ali, geralmente está as fases do motor. No centro tem um rolamento, que é interessante que ele é por fluido, rolamento por fluido.
além de ser bem estável, consegue alcançar uma velocidade maior. E o rotor em cima ali, que é acoplado ao rolamento, tem o ímã permanente ali inserido nele. Aqui pode-se ver o motor completo. E como controlar esse motor sem escovas? Tem o método sem sensores e o método com sensores. Mas, infelizmente, no método sem sensores, ele, no início da rotação, ele dá uma sequência de giro sem muito saber onde está a posição do rotor. A posição do rotor ele alcança através de uma maior velocidade, porque cada fase que não está sendo acionada serve como um sensor para ele. Então, por causa disso, no início ali do giro, que às vezes mexe com um momento de inércia um pouco maior, aí ele não consegue iniciar a rotação. E também para extrair dados de velocidade de rotação é um pouco mais difícil. Já com o motor com sensores Hall instalados entre as fases dele, fica muito mais simples, pois dá para saber a posição exata mesmo se o rotor está parado, e também dá para extrair o sinal de velocidade a partir de qualquer um dos 3 sensores. Então, dito isso, foi instalado os sensores no motor que não vem de fábrica com sensores. Foi feita uma usinagem abaixo ali para deixar a amostra a abertura ali entre cada fase ali. Aí foi instalado um sensor entre cada fase. Ali a gente pode ver os sensores e logo em cima dele está o rotor, que o cinza ali é o ímã permanente, que excita um sensor e faz o polo do rotor ali se alinhar com uma das fases. Como funciona esse esquema eletrônico? Cada sensor de efeito Hall ele é um gatilho para um transistor maior que passa mais potência, transmitindo para a fase, que alinha o rotor. E também tem aqui uns diodos para proteção da força contra-eletromotriz que acontece quando é interrompida aqui a corrente elétrica desse indutor, que é a fase. Então, quando alinha o rotor com a fase, o próximo sensor de efeito Hall é acionado. E dessa maneira, ocorre a rotação assim de forma subsequente. Cada sensor vai acionando o próximo e assim acontece a rotação. Também foi utilizado um dos sensores para adquirir o sinal de rotação, com esse circuito adicional aqui inserido a um dos sensores. Mas também tem a questão de controlar a rotação do motor. Para isso foi utilizado um controle de tensão que era fornecido a ele, através desse circuito, que é composto basicamente pelo LM741 e um regulador de tensão LM350, e o amplificador. Dessa maneira, com a entrada de pulso modulada aqui, de largura modulada, é feita uma alteração de tensão que se traduz na alteração de rotação no motor. Para a produção dessas placas, foi utilizado um software Proteus, e aí foi feito as trilhas, as legendas das placas. Também foi feita uma plaquinha aqui que tem os botões que é para a entrada ali dos dados e para manipular a máquina. Aqui a gente pode ver as placas prontas, produzidas, a visão abaixo ali da placa que controla o motor. Visão aqui em cima, a gente pode ver aqui com um dissipador um pouco maior, tá, o LM350, que ele passa bastante potência e acaba esquentando. Aqui tem os 3 transistores. Esse cabo aqui está trazendo a conexão das 3 fases, vermelha, branca e verde, aqui as 3 fases do motor, e o preto é o terra do motor que está ligado ao terra da placa ali. Aqui as inserções dos sensores Hall. Aqui a gente pode ver também na lateral direita a placa que tem os botões e a entrada também do potenciômetro aqui, que faz a manipulação
das funções na máquina. O microcontrolador utilizado para esse projeto foi o Arduino Uno. Aí a gente pode ver aqui como é que foi usado as portas dele. Da 8 a 13 foi utilizada para o display. A porta 5 é a saída de PWM. E a porta 2 é a entrada do sinal de rotação. Dessa maneira a gente fecha uma malha de controle ali para conseguir fazer um modo que a gente vai ver nos próximos slides, que é um modo automático. A porta 3 e 4 é a entrada dos botões no Arduino, e a porta 5 é a entrada analógica, que é o sinal do potenciômetro analógico ali. Foi utilizada a programação em C++ e o ambiente de desenvolvimento da própria Arduino, IDE, que a gente pode ver aqui nessa imagem. Vamos falar um pouquinho dos resultados que nós obtivemos. Com o controlador, esse encoder comutativo ali, tem um comportamento muito parecido com um motor com escovas ali. A gente pode ver nesse gráfico, que é um gráfico de motor de escovas DC, que essa característica de ter um controle linear, né, de acordo com a tensão, ter um valor de rotação. Então significa que a gente tem o benefício do motor sem escovas, que é a estabilidade e não ter a vibração por causa da comutação das escovas, e também a facilidade de controlar, porque controlando aqui a tensão a gente controla diretamente a rotação, como é feita no motor DC escovado também. Vou falar um pouquinho da análise de filmes feitos com esta máquina. Aqui eu trouxe para fazer uma análise morfológica de filmes feitos com uma tinta comum, a base d'água branca. O importante é ver o visual de como que a máquina o resultado do filme da máquina. O substrato utilizado foi um vidro comum ali de borosilicato. Aqui a gente pode ver um resultado a 1000 RPMs. O substrato ainda não foi feito o recobrimento total da placa e está com uma espessura maior. A 3000 RPM pode ver o recobrimento total da placa e uma espessura um pouco menor. E assim subsequentemente. Na 5000 RPM uma espessura um pouco menor, e a de 7000 pode-se ver muito mais translúcido com a espessura. Isso nos diz que a máquina tem sim um potencial de fazer filmes diferente, com essa característica de manipular a espessura. Falar um pouco dos valores, né, que foi um dos objetivos do trabalho. Então pode-se dizer que tem um objetivo muito bem sucedido. Quem quiser ver com mais detalhes aqui pode pausar o vídeo, mas aí eu vou falar só o total aqui, que deu por volta de R$186, que é expressivo, né, de acordo com aqueles outros valores das máquinas comerciais, né, é muito menor. Vou mostrar um pouquinho aqui de como que está o funcionamento, a manipulação da máquina. A gente pode ver os dois modos que ela tem para manipular o motor e um modo ali de informações. O modo automático é selecionado a rotação desejada e o tempo que levará para chegar a essa rotação. Isso sendo uma rampa, né, de aceleração ali para controlar determinado filme que for fazer. No modo manual é alterado a rotação diretamente pelo potenciômetro. Então a gente pode ver ali a rotação do motor. Na excursão total é a velocidade total, a excursão mínima é a velocidade mínima. Ali pode ver uma moto de informações apenas. Bom, chegando ao fim dessa apresentação, eu queria agradecer ao CNPq por dar uma bolsa de iniciação científica, que foi através dela que foi possível fazer esse projeto acontecer. Então, deixo aqui o meu contato de e-mail, se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida ou estiver interessado em fazer uma máquina desta. E esse vídeo foi possível entender um pouco mais ali
tentei passar sobre o que é o procedimento de spin coating, como que é possível fazer uma máquina que trabalhe com esse procedimento e também um pouco sobre controle de motores e microcontroladores.